Olá, pedráticos! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pod Pedra Podcast. Hoje nós estamos com o nosso programa Pod Pedra Política, em que trazemos aqui políticos, estrategistas políticos, analistas políticos, pessoas que estão familiarizados com o tema política. E o programa de hoje, eu tenho certeza absoluta que vai agradar muito a você que já está pensando como vai se dar o cenário 2026 da política brasileira. O cenário político está bem alvoroçado, né? Pessoas que estão mais próximas da política dizem que há uma antecipação, né, da eleição do ano que vem, já está correndo esse ano, com a briga por espaço, novas lideranças e formatação e partidos. Outras pessoas entendem que a política ganhou nova roupagem, com as pessoas acompanhando um pouco mais, se interessando pela política, coisa que não acontecia no passado. E para tratar desse assunto, nós trouxemos aqui um estrategista político de primeiro calibre, um amigo pessoal, Thiago Chuan, um cara que conhece bem, trabalhou há muito tempo com estratégia, conhece candidatos, participou de campanhas, faz leitura de cenários, é um cara extremamente comprometido com os números, com os dados, conhece a estratégia do jogo que está sendo jogado aí, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo, Thiago, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acompanho o seu podcast, principalmente a área política, né, que é do meu interesse. Então, quando recebi seu convite, foi uma honra. Espero poder somar com o seu podcast. Pô, para nós também, a gente sabe que você é um cara articulador, né, Thiago? Você não tem o perfil do candidato, ou tem também, eu não sei, você vai dizer aí, você não é o cara da candidatura, mas você é o cara que está sempre... Você é o cara que está sempre trabalhando nos bastidores mesmo, a palavra é essa, construindo todo um trabalho que as pessoas às vezes não veem, né? Que é a análise política, o levantamento de performance, a estruturação. Rapaz, leva a garrafa, tira o rótulo, igual eu fiz com essa aqui, ó, que essa galera não paga patrocínio. Então tira esse rótulo. Quando tiver, deixa. Né? Exatamente. Pô, meu irmão. Então, o que acontece, Thiago? Você é o cara que conhece o cenário, que conhece a situação de como está acontecendo hoje. E a gente está vivendo um momento de muita intensidade, né? Os ânimos estão exaltados, se fala em polarização. Eu vou começar a nossa conversa por aí. Dá para traçar aí uma linha histórica, assim, um levantamento para a gente entender... para a gente entender, Thiago, se realmente o que nos trouxe a esse momento de polarização política, porque muito se fala, né? Vamos dar nome aos bois aqui. Se fala em Bolsonaro, em Lula, Lula e Bolsonaro o tempo inteiro, se fala em esquerda, direita. E a gente que é um pouco mais antigo tem na memória que isso não era tão evidente assim, né? Esquerda, direita, esquerda, e no meio tem o centrão, tem o centro, né? E aí, quando o cara quer agradar o cara que é de direita, mas também não quer ser radical, ele fala que ele é centro-direita, o mesmo equivalente para a esquerda. Exatamente. E aí fica esse jogo, ninguém também quer se comprometer com nada, e fica aquela situação meio que se convencionou chamar de polarização. Dá para traçar um histórico dessa construção de como a gente chegou nessa disputa hoje tão efervescida aí? Eu acho que esse movimento atual iniciou naquela... Não são só 6 centavos, lembra? Aquela questão do valor da passagem. De lá para cá teve o impeachment da Dilma, então acabou que foi gerando um movimento que antes ninguém se importava, não tinha tanto... O brasileiro só participava de eleição na época da eleição, que ele começava a ler, buscar quem era o candidato. Só que depois desses movimentos, depois do advento da internet, rede social, que você consegue estar conectado e acompanhar de perto quem você gosta ou as notícias, eu acho que tudo isso foi somando. E a vinda do Bolsonaro, obviamente, foi a polarização de fato, né? Mas você acha que Bolsonaro é um resultado dessa guinada do brasileiro para a direita ou ele que provocou essa guinada? Eu acho que ele é o resultado. Eu não creio que ele tenha provocado. O Bolsonaro já existia, né? Ele já foi deputado há sempre teve lá, né? 7 mandatos. Então ele não era alguém novo. Ele só estava, acho que no momento certo, na hora certa, com o discurso que a direita estava precisando.
Aí ele conseguiu canalizar isso e se tornou candidato. E também aproveitou, pegou um momento em que a esquerda estava completamente combalida, né? Ninguém, né, não se falava esquerda. Foi mensalão, né? Então já vinha a questão, já ia se queimando o PT ou a esquerda no geral. Então esse sentimento do brasileiro de querer renovar uma coisa diferente, e quando você pega um político que ele aparentemente é o antipolítico, o discurso é totalmente diferente, fala o que, né, o que vem na cabeça, ele não fica polido, né, aquele que faz aquele engomadinho. Não tem como você pegar o Bolsonaro e você envelopar. O Bolsonaro é Bolsonaro. Então é um discurso que a população precisava naquele momento, mas no meu ponto de vista já tem mudado. Depois da eleição de 2018 já tem mudado novamente. E você acha que nós estamos em que ponto hoje? Na minha opinião, pessoal, o Bolsonaro ele era importante para aquele momento de 2018. Né? Ele conseguiu despertar na população esse novo interesse. Você vê a geração mais nova agora, ela está antenada, ela está participativa, ela entende e participa da política, mesmo que de forma mais afastada, mas ela participa dos debates. Isso antigamente você não tinha esse interesse. As pessoas agora com 16 anos estão tirando título, o que também era um movimento que não tinha antes. Então o Bolsonaro aí despertou. Só que o mandato dele e depois a própria família dele, das formas que eles atuam, eles acabam que tumultuam um pouco o processo. Então hoje Bolsonaro também preso, incomunicável, fica difícil dele participar diretamente. Então agora é a briga pelo espólio do Bolsonaro, né? Vão ser os filhos que vão carregar esse espólio, vai ser o Flávio, que agora é o candidato, vai ser a Michele, que fez algumas falas agora contra umas alianças que estavam sendo visadas pelo PL. Isso é incerto. É o Tarcísio, que é centro-direita, igual você fala, né? A pessoa não quer, às vezes, não falar sou eu que falo, não, pô. Não, sim, no sentido de... não quer ser taxado como extremista, ou né, direitista, ou bolsonarista, enfim, o centro-direita. O Tarcísio, eles carregam um pouco disso. Agora eu quero falar, nesse sentido, eu quero falar de ciência política com você. Não vamos falar superficial, não. Superficial é a nossa conversa de boteco. Eu queria analisar um fato mais profundo aqui. Até mesmo pegando esse gancho do que você falou, eu vou complementar o que você disse. A gente percebe que o Brasil, no mundo inteiro, a imprensa, o meio de comunicação é um elemento chave num país. Com certeza. Né? Tanto num país livre quanto num país que é ditadura, porque quando é ditadura, o governo impõe a pauta, né? Impõe a agenda, né? Então se fala aquilo que o governo ditatorial quer que fale. Então a comunicação de massa, ela foi, né? Quem estuda ciência política sabe que ela ganhou projeção com Goebbels, lá da Alemanha, né? O ministro das comunicações de Hitler. Esse cara foi o grande maestro de usar o poder da narrativa para formar cenários, né? Então, para você que não está familiarizado, eu estou evocando uma coisa assim. A Segunda Guerra Mundial ela durou o que durou e teve o que teve porque ela foi conduzida em boa parte por muitas guerras narrativas. Por exemplo, a Alemanha tinha acabado de perder uma frente de batalha gigante lá na França. Só que a notícia que chegava dentro da própria Alemanha é que eles venceram, né? Eles não venceram, perderam, né? No Japão também aconteceu isso. E isso foi dando sobrevida à guerra, porque aí os ânimos se animavam. Não, pô, legal, vencemos. E Goebbels implementou o discurso, né? O discurso, a comunicação de massa para implementar e fortalecer o nazismo. Dito isso, fazendo essa menção histórica, a gente traz para o nosso cenário. Quem está na direita, está na direita. Mas a própria imprensa e o mainstream diz o seguinte, não, o cara é extrema-direita. O que é ser extrema-direita? E o que é ser extrema-esquerda? E o que é ser centrão? A própria palavra centrão é pejorativa, né? Eles tentam intitular como pejorativo, né? Eles botam como se fosse ruim. Como se fosse ruim. E nesse contexto que eu estou abordando aqui, dando nome aos bois e olhando por um cenário estritamente da ciência, análise dos dados, você não percebe que a gente está sendo conduzido politicamente, tomando decisões na política, quem está internamente, os candidatos e tal, baseados numa construção que um poder midiático, um poder do mainstream, um poder de quem está no comando, sei lá eu quem, está jogando no cenário para poder definir o bom e o mal, quem presta e quem não presta? Isso durante muito tempo foi realmente fato. Agora eu creio que tem mudado.
A propaganda por interrupção, que é essa que a gente está acostumado a ver na televisão, né? Você está vendo um filme e a propaganda. Você está vendo um seriado e aparece propaganda. Agora, quando você tem uma plataforma de streaming, por exemplo, Netflix, está vendo lá seu episódio, dá aquela propaganda. Essa propaganda é chamada propaganda de interrupção. O início dela foi na época da colonização ainda inglesa, quando eles iam para os novos territórios, né? Os novos, enfim, suas colônias. E os empresários, eles queriam se colocar no local, eles buscavam um jornal. Só que isso eu tô fazendo parênteses para poder a gente vir para hoje. Vai embora, pô. A propaganda, ela ficava no final. O jornal no início tinha as matérias que eram impostas pelo imperador, pela questão do reino, enfim, você tinha uma linha o que é a monarquia queria que você... Exatamente. Se você falasse contra, você não ia ter, porque você tinha que pagar, você tinha que ter direito a poder ter um jornal. Você não podia só simplesmente abrir, você tinha que ter permissão. Então, todas as matérias eram conduzidas por aquilo que deixavam. E no final tinha a propaganda. Só que no ânimo do empresário, vendo que deu certo botar propaganda, e do jornalista em receber o volume de recursos que ele recebia da propaganda, eles começaram a ver formas de otimizar. E aí começou a propaganda por interrupção, que é quando você tirou a propaganda do fim do jornal e começava a colocar no meio dos textos. Porque a pessoa sabia assim, sei lá, no final, só quero ler a matéria, só vou ver aqui e acabou, não vou ver na última página. Então, como eu posso forçar a pessoa a poder ver aquilo que eu quero? Ter contato com o seu tema. Exatamente. Então, no meio do texto, tinha lá propaganda, seja lá de qual fosse o serviço que o cara prestava. Depois que veio a rádio, depois que veio a televisão, isso veio para a mídia de massa, que você comentou. Então, na televisão, durante muito tempo, você tinha aí 60 minutos de período de um filme ou uma série e 2 minutos de inserção de algum tipo de propaganda. Em 2008, 2009, a gente passou mais ou menos para cada 6 minutos de programa, 1 minuto de propaganda. Foi uma coisa absurda. Começou a ter muita propaganda. E tinha alguns veículos ainda que eles estavam diminuindo o tempo de série ou de filme. Tinha 1 hora, eles aceleravam, botavam o filme que a gente vê agora em 1.5 ou 2x, botavam às vezes em 1.15 para ser mais rápido dentro daquele tema, para poder botar mais propaganda. Então, assim, essa propaganda foi cansando a gente. E a gente consegue agora observar quando tentam forçar algo. A população agora deu uma despertada para isso. Estão querendo... Por exemplo, por que estão falando agora tanto do Lula? Por que estão falando tanto do Bolsonaro? Estou dando exemplo. Então a população agora já começa a ter uma sagacidade no sentido de entender que está tentando ser levado a algum ponto. Durante muito tempo, não. Isso foi realmente levado e a mídia realmente... Foi usada a exaustão essa técnica e aí. agora cansou. Tanto mas ela ainda é forte, ela existe e é forte ainda. É forte, existe, mas o público dela tem mudado. E eu acho que com o passar dos anos, ainda mais alguns bons anos, isso vai cair mais ainda. E isso tem irritado os meios de comunicação? Porque eles ficam irritados. Eles ficam, porque eles têm que agora ver uma forma de sobrevivência. Durante muito tempo, por exemplo, os jornais eram impressos, agora deixaram de ser impressos e eles foram para online. Então, como você consegue trazer as pessoas para o meio online? É difícil. Tanto que agora você não é só mais necessário você ter o seu portal, você tem que ter uma rede social, para através dessa rede social você levar. Então, tem que sempre buscar alguma coisa nova para poder trazer o público para aquilo que você está querendo mostrar. Então, irrita porque você hoje tem concorrente. O concorrente do portal hoje é um influencer. O concorrente do portal hoje, às vezes, é o próprio político, que ele já tem uma quantidade grande de seguidores, que ele mesmo dita. É engraçado, porque antes existia um monopólio realmente da informação. Hoje não. Hoje foi totalmente quebrado. Por exemplo, você no seu podcast, você é um veículo de comunicação, de informação. Não, é verdade. A gente... É uma trajetória, né? A Globo começou sei lá, já tá com 90 anos já, 80, sei lá. Sei que mais de 30 ela tem. Eu lembro quando a Globo 90 era nota 100, né? Eu não lembro. Mas eu não sei quantos anos o Grupo Globo tem. Mas as redes tradicionais de comunicação, Estadão, etc, esses caras realmente têm um material jornalístico, uma indústria da informação. Uhum. A gente aqui, que espaço é isso? Isso aqui é até legal falar sobre isso, porque em cima a questão do cansaço, né? O que as pessoas consumiam durante muitos anos, né? Pelo menos há 30 anos, anos 80, os anos 90, os anos 2000. As pessoas consumiam novelas, né? Isso. No Brasil. Isso. O que a gente comentava nas ruas, o que a gente comentava no dia a dia era sobre os capítulos da novela,
Aí você vai crescendo um pouquinho. Eu me lembro que eu era criança, a gente toda quarta-feira era dia de comentar do Caceta e Planeta, que fazia críticas sociais, que era o humor que se tinha na época, né? Domingo Trapalhões, o filme do Telecine, o filme do Temperatura Máxima, ou então quando tinha uma coisa legal no Gugu, banheira do Gugu, no domingo. Então, a nossa rotina, o nosso pensar era formatado por esse nível de entretenimento e era consumido por sem números maciço de pessoas, né? Hoje, a busca por conteúdo ela é on demand. Ela é on demand. Ela é acessada por as pessoas que têm interesse. Como você falou, Bruno, eu assisto especialmente os canais de política quando posta aqui. Porque isso não tem nada de errado nisso. Você não vai assistir um cara falar de direito minerário aqui. Você pode até assistir um dia por curiosidade, uma pessoa indicou, mas as pessoas estão se conectando cada vez mais com temas que lhes são de interesse. Perfeito. E, dito isso, política era um tema muito relegado ao passado, assim, era uma coisa... Você não falava de política no dia a dia, você não sabia o nome do político, você votava... Eu mesmo já tentei lembrar nas minhas eleições dos anos 2000 aí, quem que eu votei para deputado, não lembro. E você não lembra mesmo. E pessoas que já foram, que passaram, deram às vezes grande contribuição e também já não estão mais, e você não lembra. Hoje não, cara. Hoje a gente sabe o nome da bancada, né? Quem acompanha mais de perto. Quem não acompanha tão de perto sabe dos movimentos que estão acontecendo, vê as pautas lá que estão sendo votadas, PL disso, PL daquilo. Isso representa um desafio para se pensar estratégia. É diferente pensar estratégia política para um cara que disputa uma eleição, por exemplo, para um cara que precisa se posicionar do que era alguns anos atrás. Sem dúvida. Antigamente, como você não tinha exatamente esse acompanhamento, por isso que as pessoas falavam, né, que o marqueteiro era uma espécie de bruxo, de mago, porque a pessoa vinha, fazia algumas pesquisas, analisava o comportamento, sabia o que a população queria, passava para o candidato para poder falar sobre economia, ou fala sobre a questão de segurança, fala sobre educação. Ele sabia aquilo que era demandado pela população e o candidato passava a falar sobre aquilo por um período curto. A eleição antes eram só 90 dias, não sei se você lembra, anteriormente não eram 45 igual agora. Antes eram 90, era um período um pouco maior, mas era só aquele período. Como ninguém acompanhava a rede social nem nada, o que o cara era antes, ninguém lembrava no dia a dia. Ele só via ele na televisão. Ou em algum tipo de palanque, de discurso. Tal do showmício que não pode mais, né? Então era fácil de você vender uma narrativa. Isso você comentou dentro do Globo, tudo em questão de o que falar para o público certo. Isso era mais tranquilo. Hoje não. Hoje você acompanha 24 horas. Você sabe onde o cara tá. Às vezes o próprio político ele gosta de falar onde está almoçando. Então se você for naquele local, você vai encontrar ele lá. É muito fácil de você... Ele bota a agenda dele, né? Já tal, vou estar em tal lugar. Ele quer criar um conteúdo mais intimista, então ele realmente vai divulgando. Então se ele faz algum movimento fora da curva, você percebe que é falso. Então, por mais que seja diferente, porque hoje você tem que vender quem de fato você é, fica fácil quando você consegue direcionar para o seu público, né? Eu falo até por questão legislativa. O cargo legislativo você tem que ter a porcentagem. Você não precisa ter a maioria dos votos. Então, se você encontra o seu público certo, você vai embora nele. Agora, o executivo não, geralmente é um pouco mais moderado. Por isso agora muita gente tá falando do Tarcísio, que quer aquele voto mais de centro, aquele cara mais estável, que tem conversa com todo mundo, né, a nível nacional. Mas você acha que ser de centro é ser estável? Nesse âmbito de... É ser moderado? Geralmente, quando você fala que você tem uns extremos, o cara é radical demais no seu comportamento. Então, por mais que ele possa, naquele espectro dele, ser estável naquilo, para a maioria, como a visão dele é totalmente diferente, ele não consegue ser moderado. Não sei se você consegue compreender. Não, eu consigo, mas eu tô te provocando mesmo, de propósito. Eu quero só entender como que um cara igual o Bolsonaro é encarado como extremista, por exemplo. Quais são as atitudes dele que o caracterizam como um cara extremista? Sinceramente, eu não consigo hoje pontuar uma coisa específica. Mas a fala dele, aquele jeito dele mais bruto, no sentido de não ser polido. De falar aquilo que querem escutar, de dar resposta, né, na mesma hora. Tudo isso assusta. Então, uma forma de você pegar e tentar colocar uma peste em alguém é você colocar ele num local que todo mundo não gosta, que é esses extremos. Pois é, mas você não acha que isso é uma construção? É uma construção. Então, isso não é a realidade, o mundo real, é uma construção, pô. Até porque o Bolsonaro, se eu for perguntar ele, eu tenho sérias dúvidas que ele sabe falar alguma coisa referente aos aspectos políticos.
se você for falar sobre Goebbels, se você for falar sobre a questão da ideologia. Pô, fala o isso próprio não, Olavo cara. de Carvalho, se Porra, você o for cara- comentar um pouco sobre Ah. isso. Em relação ao Bolsonaro, o Ah. Eduardo não. O Eduardo realmente tem uma base mais... Não, mas ele tem mais bastante conteúdo. intelectual. Ele não sabe construir raciocínio. Ele divaga muito. É a minha impressão. Posso estar errado, tá, gente? Não sou dono da verdade, não. Eu vejo ele muito limitado. Às vezes, pô, eu já vi algumas entrevistas dele. Eu via que ele dominava o assunto. Bom, o governo dele, como ele não tinha espaço na imprensa tradicional, ele criou uma cultura de Sim, live. de Você live. lembra, né? Perfeito. Toda quinta-feira ou toda Até botava o segunda, não livro sei. do Olavo lá. Botava o livro do segunda-feira, Olavo. né? Não, ele variava. Tinha dia que era o Olavo, tinha dia que ele chamava a galera da ala militar, tinha dia que ele chamava a galera da ala. E aí, cara, ele explicava os contextos. Aí eu via que em alguns momentos ele era interpelado, né? Por exemplo, ele falou muita coisa que ele se complicou porque ele esbarrava na dificuldade de construir raciocínio. Ele ia do 0 ao 100 muito rápido. Então, por exemplo, o tal do... Porra, não sou coveiro, porra. O que é eu não sou coveiro, porra? Pô, pra que isso? Pra que falar isso? Não sou coveiro, porra. Pô, você tá vendo que o cara tá te provocando. O cara tá fazendo uma pergunta assintosa pra te provocar. Sim, claro. Então, constrói o raciocínio. Cara, deixa eu te explicar. Isso é isso, por causa disso e isso. Então, ele acabou se comprometendo, aí eu concordo com você, que é um erro dele não ser político. Tanto é que até o meio do mandato, aproximadamente, ele tinha uma postura política agressiva, que eu acho que é um grande erro dele. Eu me lembro que na campanha ainda vazou um vídeo, não sei se você vai lembrar desse episódio, de um repórter da Globo tentando entrevistar ele, né? E aí uma filmagem meio caseirinha ali e tal. Aí ele fala assim, pô, você é da Globo, né? Se eu ganhar, vocês estão ferrados. Alguma coisa assim ele fala. Se vocês ganhar, me aguarde. Torce pra eu não ganhar, porra. Porque se eu ganhar, porra. Aí, beleza. Aí quer dizer, você sabe qual é a minha... Aí teve uma notinha de rodapé uma vez, que eu não sei se foi o tal do Góes, eu não vou lembrar quem foi o autor disso. Uma notinha de rodapé. Que é o seguinte, às vésperas da eleição que Bolsonaro foi ganhar, o Paulo Guedes arquitetou uma reunião com o menino do Globo lá, os filhos, né, do coroa lá. Como é que é o nome do cara? Do Roberto Marinho. Isso. Esqueci o nome do cara. O dono, chefão da Globo. O Paulo Guedes foi levar o cara lá. Aí tentaram fazer um acordo ali, né? Não um acordo de dinheiro pra cá, fala bem, nada disso, mas cara, vamos fazer as pazes. Acalmar os ânimos. E aí Bolsonaro não aceitou na mão do cara, não. Aí foi pro pau. Eu acho que aí depois, na segunda etapa, quando vieram aquele pedido de impeachment, a CPMI, o caramba, a CPMI lá, a CPMI da pandemia, etc, etc, eu vi que Bolsonaro já mudou o discurso. Já foi mais pro Bolsonarinho paz e amor, quando foi se aproximando da eleição. Bolsonaro, ele é um dos políticos que eu consigo caracterizar, que tem é o feeling. Ele não é estudado, ele não tem uma base ideológica, no sentido, né, científica, mas o dia a dia vai moldando. E é um cara que, querendo ou não, ele ficou 7 mandatos como deputado federal. Então, assim, para você... E passou por muitos partidos, dezenas. Em diversas situações. Então, você se manter na política não é fácil. O primeiro mandato geralmente é mais fácil, que ninguém te conhece. Então, é novidade. Agora, você se perpetuar, igual ele conseguiu, é necessário um grande esforço. É necessário um grande conhecimento. Então, ele conseguiu juntar isso exatamente no momento que a população precisava de algo novo. E a família dele é inteligente. Tem o Carlos Bolsonaro. Você pode discordar da forma com que é feito, você pode discordar das atitudes, né? Enfim. Mas são pessoas que têm uma certa esperteza para poder utilizar no marketing, para poder utilizar na estratégia, nessa questão da narrativa. Então, conseguiram juntar tudo num bolo e Bolsonaro emplacou. Agora, só para finalizar essa fase da nossa conversa aqui falando de política nacional, você tem aqui o Brasil, né? Quando eu falo com você que a sensação que a gente tem é que os dados são fabricados, que a gente vive uma narrativa que diz esse é bom e esse é mal. Que existe, né? São diversas as empresas hoje de pesquisa e é fácil você manipular. Exato. Mas somente ano que é antes da eleição, né? Que você não tem a supervisão no TSE. Você lembra 2014? 2014 não, teve eleição municipal, né?
O 14 foi 14 municipal. não, 14 foi... Foi municipal, porque teve o impeachment da Dilma. Aí Temer ficou 16 e 17. Aí 18 teve a presidencial, a federal, né? Vou botar aqui F de federal. 18, 19, 20 teve a outra municipal, né? E 24, que é essa agora, outra federal. Não, Antes- 14 foi federal. 14, 18, 22, 26. 20 foi municipal, Ah, é, 17 é. municipal, 12 municipal. 18 foi federal, 16 foi municipal, Isso, né? Isso. 14 foi federal novamente. 14 foi federal. Isso aí. Foi quando a Dilma ganhou, né? É isso mesmo. Porque a Dilma ficou 14 e 15, né? Esse aí, beleza. Então a gente teve eleição em 2010, 2014, 2012 teve uma outra municipal, né? 2012 teve outra municipal. Então vamos lá. Fiz uma timeline aqui. A gente percebe, o Brasil tem 5.500 e alguma coisa municípios. 5 mil, acho que... 5 mil, vamos botar 5.500 aproximadamente. Arredondando. A gente teve 2012, 2016, 2020. A gente viu, na década passada, sistematicamente, os líderes, os prefeitos municipais e as câmaras de vereadores desses 5.000 e barará municípios, as cidades, tirando pessoas da esquerda clássica, tradicional, PT, PCdoB, e colocando lá o pessoal da direita e o pessoal do centro ali, centro-direita, né? Eu não lembro agora, posso estar muito equivocado, mas o PT chegou a ter mais de 2.500 municípios, né? 2.000 e poucos municípios. Teve o seu auge, né? Hã? Ele teve o seu auge. Teve seu auge. E de 2012 para cá foi sendo substituído ao ponto de quase ter sido exterminado. Quando eu falo exterminado, por exemplo, a única capital do país que é governada pelo PT é Recife. Recife, na verdade, Recife... Não pelo PT, né? Pelo PSB, você diz. Pelo PSB, né? Pelo PSB do João Campos lá, né? E o estado, acho que é Rio Grande do Norte, que é uma governadora. Mas deixa eu só construir o raciocínio aqui. A gente veio vindo sistematicamente a esquerda perdendo posição Dando espaço. e perdendo espaço e entrando, chegou a ter menos de 100 municípios. E aí agora nessa última eleição foi para 200 e pouco. Teve um fôlegozinho porque o PT tá aí no auge. E aí, cara, a gente teve a eleição de 2020, né, de 2024. Não, gente, 24 não, 24 agora foi municipal, ano passado. foi de 2020 que o Bolsonaro saiu. Não, então tá tudo... Ele saiu em 22. 22, então faltou 22 aqui. É isso mesmo, faltou 22. Vocês me desculpem aí, tô bagunçando o raciocínio, mas nós vamos chegar lá. Aí vem a eleição de 2022. Bolsonaro ganhou na região sudeste, ganhou na região sul, ganhou na região centro-oeste e ganhou na região norte. Só perdeu no Nordeste. Você não acha que é um contrassenso a gente ter elegido a maior bancada de direita, o PL, o maior partido, não sei se vai se permanecer, a prova vai ser agora, mas o PL, o maior partido, a base de direita, o maior partido de direita e de centro-direita, né? Os partidos correlatos que participaram do governo Bolsonaro, especialmente PP e republicanos, os municípios terem tantos, eu acho que quase todos, não foram todos, mas quase todos os indicados de Bolsonaro se elegeram. Os ex-ministros dele, você pega a Tereza Cristina da Agricultura, ganhou, Damares ganhou. Isso em 2024 não foi assim, né? Em 2022, em 2018, na verdade, quando ele veio, muitos que estavam juntos conseguiram. Mas depois esse efeito foi caindo um pouco. Você não conseguiu tanto essa transferência da indicação. Mas ainda assim, muitos dos seus foram eleitos. O contrassenso é dizer o seguinte: como é que um país escolhe um presidente de esquerda se nas suas principais regiões a escolha foi pela direita? É porque, na verdade, foi a rejeição. No executivo, mais importante do que a aprovação é a rejeição, porque a rejeição te dá um teto aonde você consegue chegar em relação à exploração de voto.
Exemplo, você pega o Bolsonaro. Se 40% do eleitorado rejeita ele, você só tem 60% que você pode Pra ir você atrás. brigar. Só que dentro de 60% tem outros candidatos. Então a briga é por aquele espectro. Quando você tem na eleição que polarizou entre os dois, Lula e Bolsonaro, a rejeição que fez o vencedor. Você tinha esse discurso do coveiro, Bolsonaro em relação à Covid, à pandemia. Tudo isso foi desgastando um pouco. Quem votou no Bolsonaro e no Lula não necessariamente queria Lula nem Bolsonaro, às vezes só não queria o contrário. Então, a pessoa que votou no Lula, ele pode muitas vezes ser um cara de direita, mas ficou tão cansado pela fala do Bolsonaro que ele falou: vou votar no cara que tá contra. É confuso. O voto do eleitorado não é uma coisa simples, não é científica. O voto é sempre emocional. A pessoa, às vezes, ela quer estruturar o voto dela de uma forma pautada, estudada, mas geralmente a pessoa vota por conta... Tanto é que tem vários episódios aí de caras que perderam a eleição no último segundo, né, cara? Sim. Por exemplo, se a gente for trazer aqui para um momento atual, você viu aquela campanha maluca da Prefeitura de São Paulo no ano passado, né? Aqui que foi aquilo? Eu acho que Marçal tinha tudo para ir pro segundo turno Se não fosse aquele show na ambulância, eu creio que ele teria conseguido pro segundo tanto turno. o show da ambulância quanto o tal do último momento ele inventou de mostrar um atestado falso do Boulos, porra. Que doideira foi aquilo, né? O Marçal, ele vive da atenção, então eu creio que ele tem extrapolar um pouco naquele momento. Isso complicou. Um pouco não, pô. O cara tomou cadeirada, porra. O cara foi expulso de debate, cara. Mas a cadeirada, se eu soubesse trabalhar, ela seria igual a facada do Bolsonaro. É porque a lógica é inversa, né? Alavancar. Só que o que ele forçou no sentido de, tô passando mal no hospital, todo mundo viu que foi forçado. Não que não tenha doído e machucado, pô, uma cadeirada machuca. Agora, não naquele momento. Igual a questão do atestado. Pô, mas o marqueteiro errou, né? Pô, não, aquela do atestado no dia anterior, irmão. Pois é. Não precisava daquilo, cara. Ele se expôs ao ridículo, a troco de nada, velho. Extrapolou. Então, assim, existe essa questão do limite. Às vezes você tá tanto naquela pegada que você fala, se eu conseguir fazer mais isso aqui, eu ganho. Só que às vezes o timing é errado. É o erro que eu falo assim, não... Acontece, né? Acontece. Mas, Thiago, você que pensa estratégia o tempo inteiro, você que é um analista, você acha que o eleitorado tá indo para esse lugar, cara, de escolher esses caras malucos assim, esses caras doidos? Eu acho que nesse momento tá buscando mais alguém centrado. Meu ponto de vista. Essa questão de Bolsonaro e Lula tem cansado muita gente. Tanto que quem antes acompanhava mais já tá fadigado. A pessoa continua sabendo de tudo. Mas, tanto que uma pesquisa mais recente mostrou que hoje a parte que se considera a fatia bolsonarista e a fatia lulista, se assim a gente pode conseguir caracterizar, é uma pequena porcentagem. A maioria hoje está no centro. No campo do centro. Centro-esquerda e centro-direita. Tanto que alguns que são mais empolgados falam até que uma parceria boa seria Tarcísio e Ciro, olha só. Porque Tarcísio é centro-direita, Ciro centro-esquerda, então a junção dos dois consegue trazer um voto e retirar o Lula da próxima play. Não, o Ciro é carta fora do baralho. Não, pois é, mas eu falo assim, por quê? Por conta desse espectro. As pessoas hoje estão querendo alguém que seja mais moderado. Mas é que tal. Dessa fala. Todo mundo tá cansado, beleza, eu também tô, vou falar pra você que eu não tô, pô, o que tá acontecendo. Mas esse desgaste não é um produto, quando a gente começa a tratar do assunto, não é um produto artificial, foi produzido para gerar esse desgaste justamente para dar essa sensação. Porque assim, como eu tô te falando, é uma ruptura. Vamos lá. Você desculpa eu tá batendo nessa tecla, mas pô, você é analista, para mim é importante, para quem tá em casa assistindo a gente também, a gente ouvir de você. Por exemplo, a gente veio, quando a gente falou do poder da informação, como é que foi a estrutura da campanha política de 2024, né? Bolsonaro... 24 não, gente. Me perdoa. 2022. Bolsonaro estava lá. Normalmente, no Brasil, é comum a reeleição. Acho que o Bolsonaro foi o primeiro presidente atual que não conseguiu se reeleger, né? Não conseguiu. Uhum. E aí, primeiro, para começo de conversa, tem uma ferramenta que gera... Eu vou até parar aqui para te fazer a pergunta e depois eu continuo. Tem uma ferramenta que gera profundo influência na decisão do voto do eleitor, que é a famosa pesquisa eleitoral. Isso. A pesquisa ela é usada a exaustão para formar cenários. Por maior rigor que exista do Ministério Público, você consegue fazer a manipulação daquilo ali. E no subconsciente coletivo isso faz um desgaste. Principalmente de véspera, né?
principalmente de véspera. Então, Bolsonaro está lá sendo trucidado na pesquisa. Não, Bolsonaro tem só 20%, Lula vai ganhar no primeiro turno. Aí todo jornalístico passa semanas, né, aquele período eleitoral de 60 dias ali, massificando isso. Quando você vai tirar os votos, não era 60 a 20, né? Era 40 a 35. E aí vem a segunda etapa, né? Um dos requisitos do horário eleitoral, uma das benesses é você poder usar o horário eleitoral para você produzir, fazer a sua campanha ou sua anticampanha. Sim. Então você vai dizer, poxa, ó, o Lula é aliado de Maduro. O Lula é aliado... Não pode falar que esse cara é aliado de Maduro, não. A primeira coisa que Lula faz quando toma posse é trazer Maduro aqui. Maduro não sai em país nenhum do mundo porque ele é proibido de entrar nos países. Ele vem aqui. Então, isso tudo não é uma forçação de barra, não foi um cenário construído, a própria anulação, porque assim, se não tem Lula no cenário na esquerda, porque, beleza, todo mundo está buscando um discurso moderado, mas na hora de eleger, está todo mundo esperando o aval desse lado ou desse lado. Porque na verdade ele tem uma concentração importante dos votos. Não está esperando o aval, mas se você brigar no seu espectro, se você brigar dentro da esquerda ou brigar dentro da direita, você fortalece o lado adversário. Se você pega hoje, por exemplo, e fala assim, não, Tarcísio vai levar ferro e fogo à eleição dele, mas ao mesmo tempo vai vir o Flávio Bolsonaro. Você está dividindo a direita. Dividindo a direita, naturalmente a esquerda se juntar, sai fortalecido. Então, se o Lula vier para uma reeleição, nesse cenário, por exemplo, ele enfrentando Tarcísio e o Flávio, naturalmente ele consegue ir para o segundo turno. Mas você acha que Tarcísio vem com a candidatura dele contra Flávio? Eu tô dando exemplo. Tá. Eu creio que no final todo mundo vai se juntar e vai ser uma candidatura só. Caiado tá fazendo uma movimentação de vir como candidato, o próprio Ratinho Júnior. Todo mundo tentando se viabilizar, né? Todo mundo. Só que no final vai ser um. Eu não vejo eles nessa loucura. Todo mundo já entendeu o cenário hoje. Então eles vão. Pode ser que algum outro saia, né? Terceira via, famosa terceira via. Mas creio que vai ser muito difícil. Qual o seu palpite pro cenário? Quem realmente vem pro ano que vem para presidente? Meu palpite? Tarcísio. Tarcísio, você acha que... Nesse espectro centro-direita e direita, Tarcísio. Você acha que terá um candidato de centro? Forte? Ele, no sentido de tentando puxar o empresariado, o agro, esse movimento. Aí nesse contexto ele anula o Flávio. Anula. O Flávio hoje, a trajetória dele, todos aqueles problemas que ele causou no Senado, que comprometeu um pouco o Bolsonaro, isso pesa bastante. Então, tanto que já fizeram, acho que só vingando uma pesquisa recente do Flávio enfrentando o Lula, e a diferença é enorme. Não estou dizendo que na eleição, sendo dos dois, vai se manter, é óbvio que isso muda. Mas pro Lula é mais fácil você enfrentar o Flávio, por exemplo. Tá no poder, tá com a máquina, a ferramenta na mão. Você compartilha da opinião de que o STF tá politizado? Compartilho. Eu entendo que esteja. Como é que a gente resolve isso? É difícil. Não existe fórmula mágica, não. Você acha que a gente não tem solução a curto prazo? Não, até porque se tivesse, tenho certeza que a gente teria se movimentado e conseguido realizar algum tipo de feito, ou tentado traçar um limite. Mas é muito complexo. Tanto que você vê direto no Senado e na Câmara umas tentativas de estruturar esse freio e nunca avança. Não tendo espaço aqui no Brasil, a direita, na verdade eu não diria a direita, porque também há controvérsias, mas o Eduardo Bolsonaro partiu para os Estados Unidos e montou um QG de guerra lá. Isso. E começou a buscar sanções contra o STF, que surtiram efeitos. Vem uma Magnitsky lá pro Moraes. Que já está sendo pensado em ser revogado, né? Vou te abordar isso agora. Veio também a desistência do Barbosa lá, o Barroso. Barroso. O Barroso já pediu arrego, pediu conta. Aparentemente por conta das possíveis sanções, né? Dizem que ele tem investimentos nos Estados Unidos, está bloqueado de entrar lá e está sofrendo com isso. Deferiu a família dele e tal. Isso não impediu o STF de prosseguir com os processos contra Bolsonaro e aquela campanha de aniquilar a direita brasileira. Mas você acha que o cartucho que a direita tinha para usar para tentar um voo de fênix aí, uma retomada de voltar, por exemplo, a gente conseguir ter Bolsonaro no pleito ano que vem com a ajuda dos Estados Unidos, você acha que isso é possível?
Bem difícil. Eu creio que hoje, por tudo que aconteceu de movimentação, o Bolsonaro não seja candidato. Uhum. Não é impossível, né? Não sei o que pode acontecer para ele poder vir, mas eu acredito que não seja mais viável. Não vejo. O Eduardo, Ele mesmo tá combalido, né, cara? A saúde dele não tá o boa. Carlos fala que ele tá muito mal de saúde, né? Tanto que teve, eu acho que alguma fala lá na Câmara, aconteceu alguma situação que, na homenagem em relação ao Bolsonaro, o Carlos ficou muito emocionado. Aparentemente, porque o estado de saúde dele hoje Tá ruim. tá bem, Ele não tem, bem talvez não complicado. tenha nem condição, a gente não sabe como é que Pois não tem imagem, não não tem tem. nada. E você não acha que isso é um excesso brutal? Ninguém nunca ficou nessa condição de não poder falar, não poder. Não, eu acredito, eu concordo que seja. Concordo que seja. Houve excesso aí. Mas também foi o único meio que os caras tiveram para parar, é nesse sentido. É porque toda essa sensação de que, igual você falou, todo mundo buscando os espólios de Bolsonaro, porque Pois é. conseguiram anular o cara, né? Só que aí você vê, exatamente depois que o Bolsonaro foi anulado, por assim se dizer, já houve a fala na Câmara e no Senado de rompimento, entre aspas, com Lula, né? Mais uma independência. Exatamente esse caminho para o centro. O centro sempre negocia, o centro ele precisa do governo para chegar aos seus objetivos. Mas perto da eleição ele sempre começa a levar para o lado que ele vai tendenciar a ficar no pleito. Você é pró-centro, então? Eu não sou pró-centro. Se perguntar, Tiago, qual é a sua ideologia política? Eu falo assim, eu sou direita, sou conservador, especificamente. Mas o centro tem o seu peso. Você disputar contra o centro é difícil a nível nacional, tá? Aqui eu tô falando de forma. A gente tá analisando técnica. Exatamente. isso aí. Então, assim, de forma técnica, como é que você vai ser contra 5, 6 partidos que tem 2/3 dos governadores, você tem 2/3 de bancada? É difícil. O Bolsonaro ele conseguiu uma coisa muito, muito gritante em 2018, né? Você ter, acho que é o quê? 17 segundos de televisão, você não ter estrutura de nada e você ter uma militância orgânica violenta a ponto de você conseguir. Aquilo ali foi um milagre, pô. Não, isso tem que ser estudado. Eu falo porque muita gente brinca daquele pessoal que ia pra rua e fazia coreografia, né, dançava em relação ao Bolsonaro, mas você conseguir, você candidato, trazer gente pra ficar tão engajada a ponto de ir pra rua, a dançar e a pessoa chegar a esse ponto. Eu não tô dizendo isso porque eu sou contra a dança ou uma crítica, mas é porque você despertou na pessoa uma vontade muito grande. Então houve ali um lado emocional, uma questão que realmente tem que ser, eu acho que tem que ser de fato analisada, porque o Bolsonaro conseguiu uma coisa que hoje não se consegue mais. A movimentação, e eu digo porque eu participei em 2018 de alguns movimentos aqui no sul do estado, em 2022 também, sempre nesse lado, né, de centro-direita, direita. Campanha do Bolsonaro eu participei em 2018, a de 2022 também, em relação a alguns grupos aqui no sul do estado. Então eu acompanhei. E você vê que esse momento ele foi esfriando. Você ainda tem aquela militância, mas ela diminuiu bastante. Cara, eu concordo com você e vou corroborar com o que você tá dizendo. O que você tá falando tá passando um filme na minha cabeça, né? Agora, nesse momento, tem ator de Hollywood em São Paulo gravando um filme sobre o Bolsonaro. Fez Paixão de Cristo. O cara que fez Paixão de Cristo, um dos filmes mais aclamados pela ala mais conservadora, né, de direita, né? O Brasil é um país cristão, um país católico, um país evangélico, em sua esmagadora maioria. E, cara, você falando aí, rapaz, olha, eu mesmo já gastei gasolina, meu tempo, meu feriado, para passar um 7 de setembro atravessando a terceira ponte. Quantas carreatas foram feitas? Carreatas. Adesivaços, com o nego tirando dinheiro do próprio bolso para bancar esse buzinaço, bandeira, empresário bancando trio elétrico, bancando uma comoção de todo tamanho. Cara, eu participei da motociata de Bolsonaro. Vocês não têm noção aqui em Vitória. Vocês não têm. Eu ando de moto. E, cara, eu nunca vou esquecer daquela cena, cara, que eu tava chegando, eu vim de Cachoeiro, pô. Eu fui com um grupo de uns 4, 5 motociclistas aqui. Aí passei lá pelo contorno e cheguei, né, ali na próxima, ali em Carapina ali, né, na serra. E, rapaz, os trânsitos fechados, eu chegando, eu nunca vou esquecer, Bolsonaro numa moto, pilotando sem capacete, Polícia Federal com ele fez a curva assim, né, e desceu ali pela oh, meu Deus do céu, é triste quando foge a palavra assim, aquela avenida principal lá de Camburi lá, Norte e Sul. Eu te pergunto, você hoje faria isso de novo? Cara, por Bolsonaro sim.
Agora, Por algum outro, ou eleição... acho Você que entende não, como que cara. o momento é diferente? É isso que eu falo. Não, eu não tenho dúvida que o momento é diferente, Thiago. E a gente tá discutindo, é legal para quem tá ouvindo a gente entender Pois é. isso. Eu concordo em gênero, número e grau com você. O movimento está arrumando pro centro. Isso. Mas você concorda comigo que se Bolsonaro sai da cadeia hoje, dá um microfone na mão desse cara, ele convoca um bandeiraço lá na Paulista, o jogo muda? Muda, mas eu hoje não consigo te dizer o quanto. Entendi. Eu sou muito... Pragmático. E muito cético em relação a algumas coisas. Os últimos movimentos que o Bolsonaro fez em relação à militância, trazendo gente para a Avenida Paulista, diminuiu gradativamente. Desde 2018 para cá, você teve seu auge, mas depois só foi em queda. Ele solto. Então agora, se ele novamente conseguir essa liberdade, conseguir a candidatura, eu não sei, porque existe a diferença. Existe aqueles que vão pra rua, mas aqueles que votam em casa, né? Então, o cara fica em casa, não sai, mas vota. Mas a militância, essa questão que ele conseguia antes com facilidade, nem ele consegue mais nem. Cara, tá? mas ele não consegue. Sabe por que ele não consegue? Porque Moraes foi lá e prendeu, ou multou, ou congelou bens de 90% dos caras que ajudou. Né? O cara que pagou ônibus pra galera ir pra galera ir pra Brasília foi multado, teve bens congelados, perdeu empresa, perdeu a vida. É porque não se fala disso na imprensa. Mas a galera que custeou essa operação, o cara que fez com gosto, sofreram bastante. Os caminhoneiros. Eu não sei o que ele conseguiu fazer, que livrou a cara do Zé Trovão. O Zé Trovão já tava lá no México já. Enfim. Mas vamos andar pra frente. Isso aí é só uma análise do passado. Agora vamos falar de hoje. O que você vislumbra para o cenário do ano que vem? Agora, né, ainda no federal, depois a gente cai aqui para nossa realidade local aqui. O que você vislumbra para o ano que vem em termos de processo eleitoral? E aí, vamos lá. Eu tenho ouvido falar que a eleição do ano que vem vai ser uma das eleições mais caras da atualidade. Por N motivos diferentes. Acho que aprovaram lá na Câmara um fundão eleitoral, né, astronômico, nunca antes visto. É maior. Não sei quantos bilhões para fazer campanha. Mas não é isso que encarece, né? É uma junção de fatores. Você vai explicar. Eu só vou finalizar aqui. A questão do fundão, outra coisa. Mudou o jogo de peso, de força partidário em relação ao candidato. Os partidos estão cada vez, partidos menores saindo. Tá? Agora tem algumas rigidez, uma rigidez um pouco maior com relação a algumas estratégias que foram usadas. Por exemplo, cota de mulheres. A gente sabe que historicamente muitos partidos usaram mulheres para cumprir cota, mas elas não tinham competitividade. Esse ano que vem o partido vai ter que comprovar que aquela candidata ela entrou para disputar mesmo e não apenas para cumprir uma legenda. Isso aí, de fato, é uma das questões que eles mais ficam em cima. E se existe alguma manobra nesse sentido, rapidamente eles vão atrás e derrubam até a chapa. Como aconteceu agora recentemente. Então, dá uma explicada pra gente como é que está se armando essa coisa da união dos partidos, como é que fala? Federalização. Então, na verdade, você tem 3 movimentos que podem existir, que é a federalização, fusão e a incorporação. Incorporação é quando um partido ele simplesmente deixa de existir e um partido maior incorpora aquelas siglas, filiados, enfim, que foi o caso do PSC. O PSC ele foi incorporado pelo Podemos. Então você deixou uma sigla, ela não existiu, uma outra maior incorporou. A fusão são quando os dois resolvem conversar e se juntar e formar um novo partido. Isso ainda não teve agora nesse momento, mas a federalização ela já existe hoje em 4. Não teve sim, pô. O União Brasil é fruto do PSL com fusão, pô. Não, mas tudo bem, nesse processo. Tô falando agora para a eleição de fato de 2020. De 26. A federalização hoje, na verdade, a gente tem 4 caminhando para uma 5ª. Hoje a gente tem o Rede Pessoal, que é uma federalização. A gente tem Cidadania e PSDB, PT, PV e PCdoB. E qual que é a outra? PRD e Solidariedade. Hoje a gente tem 4. E caminha para ter a União Progressista, que é o União Brasil e o PP. E o PP, que são os progressistas. Nessas 4 que hoje existem, nós temos 9 partidos. Só que acontece, para quem está assistindo, antes você podia fazer, durante o período eleitoral,
duas siglas elas poderiam caminhar juntas na mesma quantidade de candidatos, de chapa. Por exemplo, você tinha em Cachoeiro, nós temos 19 vereadores, os dois partidos se juntavam e tinham lá os seus candidatos. Agora, cada partido tem que caminhar por conta própria. Então, hoje, se você está lá no PSDB, por exemplo, e você quer ter uma chapa, você tem que apresentar em Cachoeiro seus 20 candidatos a vereador. Quando você junta, igual o Podemos pegou o PSC naturalmente não tem mais seus candidatos. Então, ele internamente vai ter que ter seus 20. Que se tivesse alguém do PSC, ele vai ter que disputar. Então, você diminui a quantidade de candidato. Na federalização é a mesma coisa. Antes você tinha o PT, PV e PCdoB. Vou dar um exemplo novamente em Cachoeiro, que seriam 20 candidatos por partido, totalizando 60 candidaturas, né? Se cada uma fosse independente. Mas como os três estão juntos, os três juntos têm que lançar 20. Então você diminuiu aí para 1/3. Isso a nível nacional foi o mesmo movimento. Se você diminui de 9 partidos para 4, você está tirando 5 espaços para serem disputados. Então você está tirando 5 espaços de deputado federal, 5 espaços de deputado estadual, 5 espaços de Senado. Ou seja, fica mais difícil ganhar a eleição. Mais difícil. Então, tem que ter mais voto. Tem que ter mais voto. Então, naturalmente, aquele cara que antes estava empolgado, queria vir para uma tentativa, ele vai ter pouco espaço. O partido vai querer saber quem consegue trazer de fato voto para poder eleger a maior bancada e atingir o objetivo dele. E isso encarece, porque você, quando nivela de estar só os maiores competindo, aquele que tem mais estrutura, naturalmente, ele tem maior chance de chegar ao seu objetivo. Por isso que dizem que esse ano a campanha vai ser uma das mais caras. Porque vai ser muito disputada. A eleição, principalmente para federal, Senado e governo, enfim. Deputado estadual ainda assim existem umas facilidades. Mas as outras candidaturas realmente vão ser bem disputadas. E trazendo aqui para o estado do Espírito Santo. Vamos começar a dissecar as vagas aqui. Nós temos 2 vagas esse ano para senador. Isso. Né? Tem uma eleição, são 2, outra eleição é 1. Isso. A cada 4 anos, sendo que o senador fica 8 anos no seu mandato. Quem que você acha que está bem cotado para assumir essas vagas aí? Como é que você acha que o eleitor vai se posicionar? O jogo é difícil, né? Eu vou dizer porque tem uma candidatura, por exemplo, que se viesse de fato como candidato, teria uma grande chance, mas eu acho que os partidos vão se movimentar para não deixar que venha, que é o Sérgio Meneghel. O Serginho, a vontade dele na última eleição já era de disputar o Senado, mas alguns partidos se juntaram e a única saída dele foi disputar para deputado estadual. E perdeu, né? Não, ganhou. Ganhou, é deputado, né? O Majeski, que muita gente confunde, Tá. O Meneghel ganhou, foi o mais votado. E agora, novamente, ele vem na pretensão de ser senador, só que os partidos, por ele não fazer parte de grupo político, por ele ter a cara forma meio mais independente, ele meio que é retirado. Ele foi agora pro PSD, só que até no PSD já dizem que está sendo rifado internamente para não conseguir a cadeira. Então a gente tem um Casagrande que está caminhando para poder ser candidato. Todo mundo fala que Casagrande está eleito. Você compartilha dessa posição? O governo dele está com aprovação enorme, histórica. 90%, né? Ele está conseguindo investir em todos os municípios. E eu falo, até em Cachoeiro, que é um município conservador, quando você pergunta do governador, todo mundo reconhece que ele está fazendo um bom investimento. Então, em relação ao governo... Mas agora, ele moderou também, porque ele estava, no início, muito empolgado com o Lula. Só que eu falo em relação à aprovação de governo, que é diferente em relação à candidatura, porque você traz essa questão de ideologia, então diminui a quantidade de voto. Mas ainda assim... Ele passou um aperto para ser reeleito. Eu tô doido para trazer ele aqui, mas a galera... Passou, porque o Manato... Ele estava num momento muito bom. Muitos dizem que foi o último debate que atrapalhou ele um pouco quando ele falou da questão da vacina, né? Mas é o que eu falo, às vezes acontece. Você tem alguma coisa no meio do caminho que tira o candidato da sua chance. Essa segunda vaga, você vislumbra alguém ou vai estar mais forte disputado por quem? Acredito que o Clério, se levar até o final, vai ter uma chance boa. Tem não é o Helder, um do PT também. Naturalmente, o PT vai ter a votação. O Helder deve disputar... o Contarato, né? O Contarato vai ter uma boa votação pelo PT. Você acha que ele vai ter? Pelo PT, vai. Ele teve uma votação gigantesca porque na última muitos consideravam ele como direita. Ele se vendeu como direita, né? Vai cair a votação, mas ainda assim vai ter uma votação boa. Então, fragmentando, é isso que acontece, né? O Senado vai fragmentar o voto. Hoje você tem o Monjardim no Novo, você tem o Carlos Manato, que está buscando partido para poder ainda ser candidato. Você tem o Sérgio Meneghel, você tem o Clério. Você falou qual o primeiro que você falou? O Monjardim Novo. Quem que é esse aí?
É o vereador lá de Vitória, Ah, tá. novo. Quer ser senador e o partido tá dando ali a legenda. Você tem a Maguinha, filho do Magno Malta, que vai vir candidata pelo PL. Nessa fragmentação, o que Você acontece? acha que Calegari vai até o final? Olha, eu creio que sim. Ele, se não fosse, ele não teria, imagino, saído do partido, né? Porque candidatura a deputada federal e estadual, ele teria legenda internamente. Agora, essa movimentação de sair do PL para poder disputar, muitos dizem que não, porque talvez ele saberia que dentro do PL perderia a eleição para deputado estadual, perderia para federal, que isso é uma manobra para poder, né, costura Senado e depois cai para estadual, faz a legenda, né, consegue os candidatos e ele vem para disputar. Mas eu acredito que não. Eu acredito que de fato ele vem candidato. E uma incógnita aí, pra nós, né, que somos aqui do sul do estado, a galera de Vitória, lá da Grande Vitória, tem comentado desse cara todo dia. Arnaldinho Borgo. Tá com bastante aprovação lá em Vila Velha. É um político do momento aí, o pessoal tem elogiado muito. O que você enxerga de Arnaldinho Borgo? Arnaldinho, se ele quisesse disputar uma vaga para o Senado, ele teria chance. Agora. Mas diz que ele vem pra disputar com o Ricardo, pô. Pois é isso que eu falo, teria chance. Acontece, o jogo muda muito, né? Hoje ele tá na disputa de fato para poder ser o candidato do grupo político do Casagrande, né? Do governo. Mas esse movimento, principalmente que ele fez recente no PSDB, ele foi muito trágico, houve muito problema. Desagradou muito, né? Desagradou, Porque aí ele acabou Não, declarando guerra. Pois é, eu não sei se você acompanhou as recentes notícias. Ele foi em Brasília, conversou com o Aécio. Aí, como já estava vencendo o diretório estadual, ou seja, o Vandim Leite já ia sair, já ia ter que trocar, ele aproveitou esse momento e colocou o Arnaldinho. Mas não foi de uma forma conversada. O Arnaldinho não conversou com o Vandim, ele foi Com o diretamente grupo. em Brasília. E qual foi o resultado disso? Ontem, antes de ontem, teve o almoço dos prefeitos e vice-prefeitos do PSDB e vão sair todos. Todos do PSDB. Você tem 4 prefeitos e 6 vice-prefeitos que estão saindo do partido. E é o total? Tá saindo o total? Total. Todos os prefeitos e vice-prefeitos hoje eleitos no Espírito Santo estão deixando a legenda. O Vandim vai deixar a legenda, o Mazin Santos, que também é deputado estadual, vai deixar a legenda, só vão ficar os vereadores. Pra você ver como foi bruto. Foi um choque. Eu não tava muito sabendo grande. disso. Foi uma questão muito, muito forte. E tanto que o Casagrande fez uma fala antes disso acontecer. Ele falou, olha, se ele quer ir pro PSDB é bom, é um partido aliado, o Vandim é aliado meu, mas que seja um movimento conversado, que não tenha rusga, né? E Vandim vai pra onde? Aí tem que. Essa costura. É olhar Tem que trazer Vandim aqui, pô. Tem que ligar pra Vandim. É olhar partido, conversar, ver onde vai ter estrutura para poder receber exatamente por conta disso, diminuir a quantidade de legendas. Hoje tem que fazer conta. Para você ser candidato, não basta você ter um partido. Você tem que saber quem tá lá dentro disputando para ver se você tem chance de chegar ou não. E o Vandim é um cara forte. Aí você tem 2 questões. É ele onde vai entrar e os candidatos vão querer que ele entre. Porque ele pode tirar a vaga que seria de outro. Aí nego fala, não, aqui não, pô. Aqui não, natural, acontece esse movimento. Não só pelo Vandim, mas o Mazin também, né? E ele tava no PSDB antes? O Vandim é antigo. Não, eu sei, pô, o Vandim sim. O Arnaldinho tava no PSDB? Não, o Arnaldinho ele veio era da onde? Podemos. Desculpa, gente, eu não acompanho tudo, não dá conta. Tanto que eu falo, se você for acompanhar, eu acompanho hoje mais a política estadual e municipal do que a própria nacional. Mas no estado, o Arnaldinho ele tentou pegar o Podemos, que é do Gilson Daniel. Tentou mesmo, ele foi lá em Brasília e conversou com a presidente e falou assim, olha, se não for pra mim a legenda, eu tô saindo do partido. Aí ela falou, não, é do Gilson e acabou. E o Gilson tá bem aí, né? Tá bem. Tá caminhando pra uma reeleição, a gente acha de forma tranquila, não vai ter muita dificuldade, não podemos. Aí o Arnaldinho saiu e ficou sem partido. Aí tentou diversos movimentos, tentou pegar o PSD e não conseguiu, fez alguns outros partidos, conversou com o Novo, conversou até com essa federalização do PRD e Solidariedade, ele conversou com eles. Mas o PSDB abriu agora as portas através do Aécio, que é o novo presidente nacional, e ele entrou. Deputado estadual. A gente tem pouquíssimos candidatos representantes aqui do sul do estado, né? A gente tinha a Norma, né? Perdeu aí. Não, a Norma era federal. Mas a gente tinha o Mansur, tinha aquele menino ali de Rio Novo, Maméria lá, né? E renovou e tal. Hoje a gente tem o Calegari, tem o Alan Ferreira. Nossa bancada cresceu. Tem o Bruno, cresceu? A nossa bancada cresceu nessa última eleição. Nós temos hoje o Bruno Rezende, o Alan Ferreira, Calegari. E o que era suplente do Ferraço. Que agora realmente Fugiu o nome. Então são 4 agora. Nós temos 4 deputados estaduais hoje pro Cachoeiro. Só que já vai diminuir naturalmente, porque
Bruno Rezende vem Vai pra disputar federal? a federal, o Calegari vem para o Senado, você vai ter reeleição os outros 2 deputados, o Alan Ferreira. Rapaz, como é que foge o nome? Fugiu E o esse nome. outro moço bacana aí, gente boa, que a gente não lembra o nome. Pois aí, tá vendo, meu irmão? Você tem que fazer política, meu irmão. Você tá fazendo política do jeito errado, meu Não, irmão. e pior que ele é próximo. Minha cabeça mesmo tá falhando agora de forma violenta, pra poder não lembrar. Ele é cachoeirense, é daqui também. tá sempre Digita com a aí gente. no celular aí, ô Jorge. Os 4 deputados estaduais do Espírito Santo do sul do estado. Você acha? É só falar quem entrou no lugar do Ferraço. Só um segundo, calma aí. Eu não lembro o nome desse cara, não. Deve ser gente boa. Tem que estar. Ele é de Cachoeiro? É de Cachoeiro. Pô, quem que é esse cara, bicho? Tanta gente que a gente esquece, Olha não. só. Como que a minha cabeça falhou agora aqui? Bota aí. Bom, e aí, cara? Marcos Madureira, pô. Olha só, Madureira. Marcos Madureira? Marcos Madureira. Mas esse cara não é do sul, não, pô. Ele é de Cachoeiro. Ele é? Ele é de Cachoeiro, já foi conselheiro do Tribunal de Contas, Ah, saiu, foi candidato, ficou como suplente e agora que o Ferraço foi eleito, ele entrou. Mas ele mora em Cachoeiro? Fica aí? Eu creio que ele tenha morado fora durante um bom tempo. Ah. Aí agora ele retornou. É um cara bom. Só que é disputado. Você não consegue pegar e falar que hoje o Alan tem 100%. A eleição é isso. Então, 4 deputados estaduais Bom, concorrendo para uma reeleição, naturalmente você tem mais chance de você manter os 4. Pra quem sonha, Agora, uma eleição, não uma reeleição, o Bruno Rezende tá deixando uma brecha gigante aí, né, cara? Porque ele é um Bruno cara Calegari. Por que o Calegari também fala? Porque ele deixou uma É brecha verdade. no eleitorado de direita. de direita. E quem vem pra preencher essa brecha? Na direita hoje? É. Hoje nós temos 3 nomes dentro do próprio partido que era o anterior dele, né? Ah. Que era o PL. Que você tem o Coronel Fabrício, Ah, sim. Léo Coronel Camargo Fabrício, Léo e o Creone. Em Desculpa, Cachoeiro. verdade, Em Cachoeiro. Mas se você pegar o aspecto da direita no sul do estado em relação aos outros partidos, nós temos outros nomes agora aí que são diversos, né? E quem que você, assim, fazendo só um apanhado dos principais nomes que você lembrar, não precisa tentar lembrar de tudo, não. Mas quem que você acha que segue pra uma reeleição boa, bem articulada, que tá lá hoje? No geral. Assembleia Legislativa, É. no geral. Assunção, no PL, teria essa questão. Mesmo com essa problemada que ele enfrentou aí, prisão e o caramba? Mas ele tem o eleitorado dele. Tem o de Aracruz, que eu esqueci o nome dele agora. Que também é um que foi eleito agora em 2022 e agora também, pelo trabalho dele bem feito, ele consegue fazer a reeleição agora. Tem uns quadros que são interessantes, que conseguiram costurar e criar uma boa base. Marcelo Santos esteve aqui. Marcelo Se Santos, não me engano, ele vem a federal, né? Marcelo Santos vem. Se ele viesse para uma reeleição, é tranquilamente um nome que você... Uma cadeira já era Tá dele. reeleito. Não, o cara é muito carismático, né? E ele sabe fazer articulação política muito bem feita. E dos federal, poucos. vamos falar de federal. Que são. Quantos deputados que nós temos? São 4, né? Não, federal? É. Ao todo? 10. São 10 nossos? 10 no estado do Espírito Santo. Quem que vem forte aí? Quem que você acha que vai fazer uma campanha? Isso é muito forte. Nós temos alguns bons nomes a nível estadual que vão ser candidatos. Agora, quem vai entrar vai depender muito da legenda que eles vão conseguir construir. Não, quando eu falo assim, é pra gente nome no pintar. Um nome. Quem que O tá. nome, você tem pelo PT, você tem o Coser, que hoje é deputado estadual e vai vir para federal. Que deve vir, deve ganhar. E que a filha dele, que é vereadora, vai concorrer para deputado estadual no lugar dele, né? Que eu também creio que vai ter uma vaga aí na Assembleia. Ela faz um trabalho que é bem reconhecido pela Uhum. pessoal dela. Cose. Foi um bom prefeito, assim, razoável. Você tem o Coser, o Lucas Polese vindo pra federal, eu creio que a votação dele vai ser muito... O Lucas hoje é estadual, né? Hoje é Vem pra estadual. federal. vai Pô, a ser galera muito- quer tudo subir de nível, a galera não quer saber de Mas ficar na Assembleia mais não, hein, É bicho? que eu falo, o Coser, ele tem o nicho dele e o Lucas tem diametralmente oposto também o nicho dele, e os dois trabalham muito bem. O Lucas é bem mais midiático que o Coser, e eu acho que o Lucas vai ter uma votação muito boa, até vai surpreender muita gente, eu penso. Tem o Gilvan, que se não for agora inelegível, né, que tá sofrendo aí agora na Não, acho que ele consegue, pô. Se conseguir vir candidato, eu também creio que tem boa chance de conseguir a reeleição. Hoje nós temos o Gilson Daniel para reeleição. Boa chance. O Evair de Mello, boa chance. Os da Vitória, Eric boas Musso. chances. Eric Musso hoje eu não consigo dizer por conta... É um cara bom, tem o eleitorado dele, mas como é que tá a chapa? É complicado, mas assim, vai ter uma votação. São nomes. A gente tá aqui fazendo um exercício Você imaginativo tem das uma- lideranças, você tem cara. o Amaro Neto, que é deputado federal hoje, dentro do Republicanos, e o Messias Donato também, que Aquele é do Republicanos. Torino, aquele cara mergulhou, né? Tonino Marques. Mergulhou. Não se elegeu e Não, tá não, fora. Tá fora. Deu mole. Tava lá, pô, ganhou.
tem coisa que a gente não consegue entender, não. Eu não acompanho muito ele, não consigo falar, mas... Não, mas eu tô só... A gente tava conversando aqui, fazendo exercício pra gente falar das lideranças capixabas. Você tá... Você Assim... tá falando do Marcelo, só um parênteses? São dois profissionais que hoje, profissionais que falam da política, né, conseguem fazer boas articulações. O Marcelo Santos, que hoje é o presidente do União Brasil e está junto nessa federalização com a Vitória do PP, né, que é o que está encabeçando hoje. E você tem o Eric Musso também, do Republicanos, que todo mundo fala que tem realmente uma boa articulação em relação a conseguir entrar nesse meio. Só que eu falo, é difícil. Montar a chapa já é outra situação. Você pode ser um cara carismático, gente boa, todo mundo gostar, mas na hora que você tem que entrar ou não por conta da sua votação, saber se vai ser eleito, o jogo muda. Você acha que Norma vem? A Norma é um nome hoje que todo mundo lembra por conta... Tem recall, né? Ela e Ferraço, eu falo assim, são coisas totalmente à parte. Mas é uma vaguinha menos pra quem quer disputar. Se ela não disputar, realmente é uma pessoa que ela consegue complicar o tabuleiro. Ela tem uma votação muito expressiva. Tentar trazer ela aqui. Fala, Norma, abre o jogo aqui no Pó de Pedra. Não, a Norma, se ela vier candidata, na minha opinião, ela tá eleita. Porque em Cachoeira a população gosta muito dela. Ela já tem um carisma do tamanho do mundo, né? Em Marataízes, então assim... Na orla nossa, de Guarapari para baixo, a votação dela é expressiva e também em Cachoeiro ela também tá fazendo um bom trabalho. Ela tem um legado, né, cara? Um legado eleitoral que... fora de questão. Para quem não é daqui, é difícil você explicar quem é Norma e quem é Ferraço, sabe? Você me mostra um comparativo. Quem hoje pode ser o mesmo? A gente não consegue. Pro Ferraço, tem o Enivaldo dos Anjos, né, no norte, que muita gente considera como se fosse... Mas a história do Ferraço é muito rica, o trabalho que ele fez ao longo dos seus 16 mandatos. Tem esse cara lá de Colatina aí, ele vem aqui, o prefeito lá, diz que tá bem cotado, é Renzo. Eu creio que ele não veio agora não, mas ele veio para federal na última e não ganhou porque o partido dele não atingiu o quociente eleitoral. Mas a votação dele foi uma das maiores. Ele agora, como prefeito eleito, eu não creio que ele saia. Ele deve terminar o mandato, vir para uma reeleição vez, né? E depois... E tem o cara de Linhares, Guerino Zanon, né? Guerino Zanon é um cara antigo da antiga, né? Que tá sempre por aí. Tá sempre, e pode sempre surpreender, né? Ninguém nunca consegue menosprezar um cara desse. Não tem Muito como. bem. Bom, agora vamos falar do cargo do majoritário aqui, nossa, do Estado do Espírito Santo. Qual que é a sua análise, bicho? Nós temos dois párea forte aí, a briga é boa. Nós temos o Ricardo Ferraço e o Pasolini no campo ali do centro-direita. O problema é que Ricardo Ferraço ele não tem identificação com a esquerda. Ele vai acabar disputando a centro-direita também. E o Pasolini vai tentar colocar nele a peste de esquerda por conta de ser vice hoje da aliança do PSDB. Só que se você for olhar o histórico do Ricardo enquanto senador, né, não, ele não é. Você não consegue. E você vê que ele sempre foi contra a questão da esquerda. Então vem uma questão aí. Os 20% ou 30% do voto da esquerda vai desaguar em quem? Eu acredito que no primeiro turno, porque o Helder vem candidato a governador pelo PT. Pelo PT. Então, no primeiro turno, a gente vai ter o PT, vai ter o Ricardo. Por que estratégia, hein? O Helder vem? Helder Salomão vem? Helder vem. Então vai ser para travar o voto da esquerda ali. Então, aí eu não sei se foi uma questão hoje já estruturada entre os dois, entre PT, Casagrande, PSB, enfim, no sentido de primeiro turno a gente vem separado para poder o voto vir para cá e depois no segundo turno a gente trabalhar junto, ou se foi realmente uma questão de linha. Ou se ele vem e ganha, né? Vai saber, né? A gente não sabe. Até porque o PT precisa de palanque. O Lula é candidato. Então você tem que ter a majoritária aqui para você fazer perna para naturalmente, o sucessor do Casagrande não daria o palanque para Lula? É isso que eu quero ver como é que o eleitorado que está mais sofisticado vai interpretar. Eu não acredito que o Ricardo ou o Arnaldinho, se eles fossem candidatos do Casagrande, dariam um espaço pro Lula, até porque boa parte do eleitorado deles é conservador. Você não consegue, não mistura. Então, tanto é que por isso que eu creio que esse movimento do Helder candidato seja lançado, dele conseguir vir pelo PT, para exatamente ele ser essa perna e trazer. Mas aí vai correr o risco de ficar sem mandato, né? 4 aninhos fora. Mas o PT é um partido totalmente diferente. Ele, quando tem que vir pro sacrifício, ele vem e é do jogo e vida segue. Pois é, eu acho que a gente fez uma leitura aqui, lógico que é preliminar, nós estamos aqui em dezembro de 2025. Vai mudar. Vai ter muita coisa. Na próxima semana, muito provável, o Casagrande já vai anunciar quem é o candidato dele.
esse movimento que o Arnaldinho fez no PSDB, muita gente disse que acelerou a questão das costuras. Então, antes do Natal, o Casagrande já deve fazer essa fala. Não, quem é do lado de cá não tem dúvida que vai ser o Ricardo, mas o pessoal lá de Vitória, quando você vai falar com eles falam que é o Arnaldinho. Mas é porque eles querem exatamente dividir. Aí, assim, a questão vai ser, depois dessa fala do Casagrande, caso se concretize Ricardo como candidato, se Arnaldinho continuar levando o nome dele, ou até quando, né? Porque se ele levar o nome dele até abril e depois se recuar, tudo bem que não dá tempo, porque se ele quiser levar de fato a candidatura, ele tem que abrir mão do cargo, né, de prefeito. Ele tem que sair. Não é suspender, não é nada. Ele tem que realmente sair da prefeitura. Então ele perde o mandato. Perdendo o mandato, você concorrer e não ganhar, você fica 4 anos no ostracismo. Porque você vai Ou 2, né? mas assim, você vai romper com o seu grupo? Porque o Arnaldinho sempre foi Casagrande, sempre foi Mas grupo, você acabou de contar uma questão problemática aí. O cara conseguiu afastar os prefeitos do partido que ele assumiu. Quem que ele vai botar no lugar? Quais são as peças? Ele consegue, ele é articulado, ele vai conseguir montar chapa. Mas você monta a chapa sozinho, porque hoje ele tá fazendo um movimento interno. Se não der certo, ele vai se juntar ao outro lado que ele estava combatendo. Como que vai ser isso? Vai vir sozinho? Vai ser uma terceira via? Ele vai disputar, sabendo que corre grande risco de perder, mas vai tentar fazer... Porque o Ricardo, se ele assumir agora em abril, o governo do estado, ele não pode vir para uma reeleição. Então é um mandato único. Ele fica esse restante desses 6 meses como governador. Sendo eleito, ele fica mais 4 anos e tem que encerrar. Ele não pode vir para uma reeleição. Então, o grupo do Casagrande enxerga já isso, que ele é um governador de um mandato só. Então, existe um grupo, assim, para ver quem vai ser o próximo. Se o Arnaldinho fizer uma costura, ele pode ser o próximo. Pode ser, é um nome. Mas se ele romper agora... pode ter sido esse jogo também, pegar o PSDB, orientado pelo próprio Casagrande, para travar o partido, pro grupo. Já era do Vandinho, já era aliado. Aí que tá. Então, assim, se fosse conversado, eu realmente acredito que pode ter sido uma manobra. Agora, quando você não conversa... O Vandinho já tava pra sair, né? Não. Ah, não? Ele tava estruturando pra ter candidatura viável. Já tinha, acho que, salvo engano, 20 candidatos a deputado estadual dentro do PSDB. Entendi. Então não sabia. Não, foi uma questão que assustou muita gente, essa movimentação forte que o Arnaldinho fez. Agora, aconteceu alguma coisa, meu irmão, que a gente não sabe. Ele tem um partido dele. É um bastidor, alguém pisou no calo de alguém. Isso ele conseguiu, mas... Agora, o desdobramento disso, eu creio que esse anúncio do Casagrande, que ele já disse que vai fazer na próxima semana, seja por conta dessa avançada. Pra estancar isso aí, né? Porque tem que juntar a base, né? O Casagrande conseguiu uma coisa, assim, diferente. Ele tem hoje a maior quantidade de partidos e lideranças do Estado. Então, você manter todo mundo unido num projeto só, Bruno, é muito difícil. Então, ainda mais numa situação tão controversa, num estado eminentemente conservador. Você tem um Ricardo que tem um pensamento ideológico diferente do Casagrande e você juntar essa questão de vice e governador junto, nesse processo eleitoral, sendo que tem tudo... Cara, é muito complexo. Mas é por conta disso, Thiago, é por conta disso, é por essas e outras, que a gente também tem que entender, fazer a leitura de que o que a gente viu lá em 2018, agora voltando um pouquinho no tempo de novo, só para ilustrar, a gente viu uma campanha completamente diferente, né? Como você bem falou, um cara ganhou para presidente sem tempo de TV, sem estrutura nenhuma, sem partido, sem nada, né? E orgânico. E a gente vai ver esse modelo eleitoral sendo posto à prova agora. Para que lado vai a direita agora, né? A gente vai conseguir manter, a direita vai conseguir manter alguma coesão, ela vai se reinventar e vai colocar quadro novo de personagens mais moderados, de personagens mais equilibrados. Eu falo aqui, eu registro isso, que eu já entrevistei, bati papo com ele aqui 2 vezes, eu não tenho restrição nenhuma quanto ao Calegari. Mas uma crítica que eu fiz a ele na época, e falei isso com ele, não fico falando pelas costas de ninguém, não. Falei, Calegari, rapaz, você fala muito pra bolha, cara. Você é muito agressivo. Você é muito Só que você vai ver o mandato dele. O legislativo permite. O Calegari, ele sabe qual é o eleitorado dele e vai falar para aquele eleitorado. Ele não precisa se importar com o que a esquerda vai falar ou o centro, porque sabe que não é o eleitorado dele. Porque o palanque tá aberto, né? Exatamente. Então, assim, é isso. O deputado, quando você trabalha no voto legislativo, você geralmente tem 3 categorias. Você tem um cara que é ideológico, você tem um cara que é de bandeira ou um cara que é de comunidade. O Alan Ferreira, por exemplo, é um cara de comunidade. É um cara que em Cachoeiro está sempre presente. Ele tem um voto do pessoal, sabe, dos bairros, de quem ele conversa. Calegari é um voto ideológico, é disperso. E já o Bruno, por exemplo, em relação os 3 são diferentes, olha só. Calegari é ideológico, o Alan é de comunidade e o Bruno é de bandeira, ele é saúde. Então, quando você tem aquela bandeira, você não vai ver o Bruno falando de educação.
não é a área dele. Então, se você souber trabalhar sempre a sua área, você consegue, no legislativo, se perpetuar. O Calegari agora está tentando trabalhar essa mesma área dele, só que alavancar o voto ideológico da direita conservador para o Senado. É uma questão de trabalho, é pesado, mas ele tem É um jogo, o jogo que ele tá jogando, ele deve vir aqui, eu tinha combinado com ele estava em viagem. É pesado. É um jogo pesado que ele tá fazendo, mas apesar de ser dificílimo que ele quer fazer, mas não é uma loucura não, cara. O que ele tá querendo fazer faz sentido. Não. Resta saber se ele vai ter força para enfrentar o PL, né? Uma sucessora do Magno Malta. Hoje a maioria dos candidatos ao Senado são de direita. Então você vai fragmentar muito. Monjardim, novo, é direita. Você tem o Carlos Manato, se conseguir alguma legenda, é de direita. Você tem o Euclério Sampaio. Você não consegue caracterizar o Euclério como esquerda. Você tá falando o quê? Tudo o Senado. Os caras que estão vindo para Senado? Todos, a maioria. Você só tem aí o candidato do Contarato, que é PT, Casagrande, que é PSB. Só que os outros candidatos, a maior base é da direita. Então a fragmentação vai ser grande. Então, esse trabalho, essa logística de você disputar, porque geralmente muita gente fala o seguinte: se você é o cara que consegue ter entrada para você ser o segundo voto de todo mundo, você vai ser o mais votado. Então, assim, Casagrande vai ser muito bem votado, todos dizem. Só que se ele trabalhar junto com o Euclério, exemplo, no segundo voto, e depois você vai votar no âmbito conservador, mais em relação à igreja evangélica. Aí vai Maguinho e Euclério. Aí você vai no voto conservador. Aí você tem Maguinho, Calegari e Euclério. Se o Euclério conseguir pegar, por exemplo, o voto todo mundo como segundo, no final das contas ele pode ser mais votado que Casagrande. Exemplo. Então, assim, quem souber trabalhar bem essa questão do segundo voto, que é o que Calegari pode estar observando e pode estar trabalhando, você pode surpreender. Muito bem. Análises políticas aqui para o cenário, especialmente capixaba. Falamos também de política nacional, né? Falamos de visões políticas. O programa ficou bem legal, né, Tiagão? Acho que deu pra gente abordar bastante coisa. E aí a gente já deixa pré-marcado aqui, depois que o jogo tiver os players no mercado, aí você prepara 3 de abril. 3 de abril? No dia do meu aniversário, pô. 3 de abril você fecha a janela, quem quiser se candidatar tem que estar Então, filiado, e todas as movimentações elas se encerram de partido, né? No dia do meu aniversário eu não vou gravar programa não, viu, Jorge? Mas na semana seguinte nós vamos voltar aqui e você prepara um conteúdo legal, faz uma análise bem aprofundada, conecta com a sua... Enquanto isso, a gente também tem trago aqui, os players têm vindo, graças a Deus, a gente conseguiu ganhar o coraçãozinho de muitos, né? A galera de Vitória também quer vir, vem, às vezes fica um pouco assim, porque tem que pegar a estrada, né? O seu espaço é bom, Bruno, porque você realmente consegue dar liberdade para que cada um possa, né, transmitir aquilo que pensa, transmitir aquilo que trabalha. Quem quiser ser candidato, se você abrir espaço para poder mostrar quem já é hoje, quem já tem uma cadeira, né, consegue demonstrar o que tem feito. E isso auxilia muito a população para poder chegar ano que vem na eleição e saber quem vai votar. Ano que vem a gente entra em modo, o Pode Pé da Política, que é o nosso programa de política, vai entrar em modo hard aí de política. Vamos eleição falar com os candidatos da eleição 2026. Então vocês vão acompanhar muitos candidatos aqui, pré-candidatos, né, por enquanto, candidatos lá na frente, players políticos, analistas como o Thiago. A gente vai buscar trazer mais pensadores aqui para de repente, quem sabe aí, essa conversa chegou até você é um cara que gosta de acompanhar o cenário político. Temos bons nomes, né? em Vitória, tá? Para discutir. Temos. No sul do estado é meio complicado, mas em Vitória, ótimos nomes que podem vir aqui somar no seu podcast. Depois a gente conversa e articula essa vinda, trazer essa galera aí, pessoal que você conhece, eu sei que você conhece muita gente. A gente também aqui tem um trabalho correlato aqui da nossa agência, que estamos sempre gerando conteúdo para essa galera toda, enfim. Muitas novidades 2026. E você que está aqui com a gente, que é do setor da pedra, é importante você estar antenado, porque política se faz pelos políticos, a gente não pode estar ali à política, né? E, Thiago, bom, considerações finais para a gente ir para o encerramento? Eu agradeço o espaço, Bruno, e sempre que quiser, estou à disposição para poder vir aqui e somar. Em relação à política, vai ser um ano realmente muito complicado. Hoje, qualquer projeção ela é um trabalho só de futurologia, né? Você chuta, hoje você não consegue ter uma certeza de como é que vai ser a eleição. Só que tendo esse espaço e o eleitorado se conscientizando, acompanhando, tudo isso é importante para que a gente consiga votar e eleger aqueles que possam fazer o melhor para nossa sociedade, nosso município, nosso estado, nosso país, né? Eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta importante, já no finalzinho, não vou me delongar não. Juninho Correia, vem alguma coisa? O prefeito, tempo atrás, tinha falado pro Júnior deixar em aberto essa possibilidade.
Então, tudo vai depender de como que vai ser o ano, né? Eu, particularmente... O Júnior também consolidou, a gente falou de vários nomes, esqueci de falar dele. Ele teve 35 mil votos, né? Tanto que dizem, né, que 3 nomes, que são nomes que realmente, se viessem candidatos, poderiam ter uma boa votação expressiva para a federal, seria naturalmente do Bruno Rezende, que hoje é deputado, da Norma e o do Júnior. Só que a Norma, o que se diz muito é que ela não teria talvez esse interesse de vir a federal, né? Se viesse candidato, seria estadual. Só que eu falo, né? Se pensar de ferrar se Norma qualquer coisa, se você falar que vai ser A, pode ser B. Então é imprevisível. Mas o Júnior, por ele estar agora como prefeito em exercício, sempre está ao lado do Ferraço. Ferraço tá de licença, né? Médico. Dia 17 de janeiro. Dá para fazer um apanhadinho rápido aí, um breve pensamento aí sobre como você está enxergando a gestão, o que vem aí, primeiro os desafios. Ano, é muito desafiador, né? Porque você tem um orçamento deixado pela gestão anterior e você tem uma continuidade de algo que talvez você possa pensar em alterar, né? Porque cada governador, cada prefeito tem a sua forma de tocar. O Ferraço, ele é muito progressista no sentido não ideológico, mas de progresso mesmo de sociedade. Tanto que o que ele mais gosta é a questão de obra, isso é natural. Ontem em Casagrande estava aí, aprovou um pacotão aí, né? Então, já aprovaram a questão da cidade industrial de Pacotuba, 30 milhões para o início do processo, né? Ao mesmo tempo, você tem o Parque de Exposição, você tem a Ilha da Luz, você tem o teatro que está tocando, você teve a macrodrenagem que terminou agora no início do mandato do Ferraço. Então, são obras que vão vir ao longo desse mandato que vão catapultar a nossa cidade novamente, economicamente. O Ferraço é um excelente gestor para isso. É o que eu falo, o Ferraço é um cara muito de feeling, né? A história dele traz por essa bagagem enorme que ele consegue ver hoje como é que está a situação e saber exatamente o que tem que ser feito. É fora de série. Então, tenho certeza que esses próximos 3 anos aí vão ser muito bons para nossa cidade. Muito bem, depois você volta aqui pra gente falar disso mais. Quero agradecer a você que ficou até o final do nosso programa, assistiu até aqui. Quero te pedir para você curtir, seguir a nossa página aqui, importante você seguir. O próprio YouTube manda relatório pra gente e pasmem você, a gente tá com recorde de crescimento de audiência, mas a gente tem um problema, um calo no sapato. A galera não segue a página. Assiste, tá sempre, Bruno, assista a página. Aí eu vou lá, curiosidade para ver, a pessoa assiste mesmo, mas não segue a página. Então, segue o nosso canal aqui no YouTube, muito importante. Segue a gente também nas outras plataformas aí, nas redes sociais. A gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no monte de canal aí. LinkedIn, Facebook. Todos eles. Então, todos eles. É só você entrar, chegar chegando, meu irmão. Chega chegando. Quer chegar chegando no Pó de Pedra? Segue a gente aí. Então, mais uma vez, por último, agradeço profundamente a disponibilidade, a gentileza do Thiago de disponibilizar o tempo dele para estar aqui conversando com a gente. Esse programa já marca aqui uma palhinha do que a gente vai ter ano que vem aí, ano de eleição, ano de mudanças, transformações. A gente está aqui também para falar com candidatos, para candidatos de todos os espectros, não tem problema nenhum em trazer ninguém aqui que pensa diferente da gente. A gente tem que saber dialogar, né, Thiago? Isso. Conversar com todo mundo. As portas estão abertas. E aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Valeu, galera.